Você já quer? Vou deixar aqui. A doutora Lilian Souto já está aqui do meu ladinho. E a gente vai retomar, tá bom? Doutora Lilian Souto, fica à vontade. Ela é consultora de Sistema da Qualidade na Quali Conecta. Então, seja bem-vinda. Espero que vocês gostem. Fique à vontade, doutora. Pode iniciar. Não está? Vamos ver se esse aqui está funcionando. Espera aí. Eu ligo já, aqui, só um minutinho. Funcionando. Aproveitando, estamos retomando aqui para o YouTube também, já está de volta. O QR Code estava disponível até alguns instantes anteriores, mas é o mesmo, como vocês sabem já, a rotina aqui do nosso workshop. Ao final, faremos as perguntas, tá bom? E teremos mais uma rodada também de perguntas para todos os palestrantes. E aí, as perguntas que não foram respondidas, teve uma das pessoas aqui, participantes, que me questionou, as perguntas que não foram respondidas podem ser refeitas no final, que a gente vai colocar umas cadeiras aqui, umas poltronas, para a gente trazer de volta os palestrantes para fazer essa rodada de perguntas e participação. Fique à vontade. Obrigada. Pessoal, então, boa tarde. Pessoal, vou usar a fala da doutora Tatiana só para reforçar. O trabalho mais difícil hoje aqui vai ser o meu, porque eu fiquei com a última palestra, depois de profissionais, aí, conhecimentos muito importantes, muito relevantes aí para o mercado farmacêutico, meus colegas trouxeram, né? Mas eu queria pedir a atenção de vocês, que vocês se esforçassem. Eu sei que é a última palestra do dia, eu sei que está todo mundo cansado, acabaram de sair do coffee, mas o nosso assunto de agora é um tema extremamente importante, né, dentro da indústria farmacêutica. Eu vou falar sobre água, né? Vou falar aí sobre água, qualificação do sistema de água, os desafios frequentes e as principais não conformidades que a gente encontra, tá bom? Seja em auditoria, seja no dia a dia da rotina, tá bom? Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Lilian Souto. Hoje eu sou fundadora e consultora na empresa Quali Conecta. Mas, antes disso, eu atuei por mais de 15 anos na indústria farmacêutica, né? É bem recente esse novo desafio meu profissional. E eu passei por diversas empresas nacionais e multinacionais também, né, de grande porte, Takeda, Sanofi Medley. Na minha última experiência, eu estava no Grupo ANC, da MS, empresas que me acrescentaram muito, né? E que hoje me permitiram estar aqui, né, trazendo só um pouquinho do conhecimento e da experiência que eu tive ao longo desses anos. Minha trajetória ela foi praticamente toda em garantia da qualidade. E, especificamente, como o Isaac disse, ele é apaixonado por estéreis. Eu sou apaixonada por auditorias. Então, qualquer tipo de auditoria, né? Tive a oportunidade de trabalhar desde que eu comecei a carreira, seja com auditorias internas, com auditorias em fornecedores, CMOs, IFAs, todas as categorias, logística, utilidades, né, que basicamente hoje é o nosso assunto aqui, manutenção. E basicamente, hoje, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a qualificação do sistema de água, tá bom? Eu vou tentar não virar para cá, porque as pessoas de casa vão me ver de costa, tá? Então, eu vou virar só o pescoço aí, para facilitar quem está em casa. Eu poderia dizer para vocês que eu poderia ficar aqui praticamente uma semana falando desse assunto, né? Foi muito difícil a escolha dos melhores slides para trazer para vocês, porque água é um tema extremamente complexo, né? Então, eu fiz o meu melhor, tá? Trazendo aí desde uma abordagem mais introdutória do sistema, trazendo um pouquinho da qualificação da água, os desafios. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, né? A água para uso farmacêutico e os tipos. A gente vai falar de ciclo de vida, porque até agora a gente falou que todos os processos ditos aqui eles estão relacionados. Então, a gente está falando de água que também faz parte do ciclo de vida do medicamento. ERU, que é
é o carro-chefe de qualquer processo de qualificação. E do sistema de água não seria diferente. O pré-tratamento e geração, que é a primeira etapa, e o pré-tratamento aqui é o coração do sistema de água, tá? Armazenamento, distribuição, qualificação e testes, monitoramento e operação. Dentro de monitoramento, eu estou me referindo à revisão periódica do sistema, e auditorias e conformidades. Falando um pouquinho agora sobre água. A água ela está presente em todos os processos da indústria farmacêutica. Ela faz parte como componente da fórmula, ela faz parte dos processos que são executados para análises, por exemplo, em laboratórios. Ela está extremamente ligada e totalmente relacionada com o processo de limpeza de utensílios, equipamentos, que tem contato direto com o medicamento. Ela também está relacionada à limpeza de infraestrutura e instalação, então a água está presente em absolutamente tudo, tá? Então, por isso que a água ela é tão complexa e tão importante no ciclo de vida do produto, tá? Pensando em tipos de água, para não me estender muito, eu não trouxe a parte de potabilidade de água, não vou falar aqui sobre água potável e também sobre vapor puro, mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em tipos de água e que eu estou começando a falar da água purificada, eu já estou prevendo que antes da água ser purificada, eu tive uma etapa de purificação da água para que ela seja potável. E ela vai seguir, né, os requisitos estabelecidos na Portaria 888 de 2021, que fala sobre potabilidade de água. Lá eu tenho diversos requerimentos que devem ser atendidos antes da gente iniciar esse processo de água purificada, tá bom? Então, falando aqui hoje, a gente vai falar sobre água purificada e água para injetáveis. E qual que é a diferença entre as duas, né? A água purificada ela vai ser utilizada na preparação de medicamentos não estéreis. Quando eu falo injetáveis, eu estou falando de preparações parenterais. E se a gente fala assim, nossa, mas o que muda de uma para outra? A especificação farmacopeica. Se vocês olharem aqui, os parâmetros de TOC, né, que os meus colegas já falaram bastante aqui para vocês, de TOC e condutividade, elas são exatamente a mesma, né? Menor ou igual a 500 ppb, e de condutividade menor ou igual a 1,5 microsiemens a 25 graus Celsius. Porque se eu tiver um sistema que trabalha a 30 graus, a especificação vai ser maior. Então, isso aqui é nessa determinada temperatura, tá? Em relação à contagem microbiana, a água PW ela permite até 100 unidades formadoras de colônia. Já a WFI, apenas 10. E se eu pensar em endotoxinas, é um teste que não é aplicável para águas purificadas. Mas, quando eu penso em WFI, ela é aplicável e tem essa especificação 0,25 unidades de endotoxina. Aí, gente, falando sobre o ciclo de vida da água. Muito se engana quem pensa que a qualificação do sistema começa na etapa de qualificação de instalação ou na análise de risco antes desse processo. A qualificação ela é uma etapa muito mais complexa que isso. E ela se inicia, basicamente, no processo de emissão de ERU, ou URS, que é basicamente o que é ERU? Eu vou falar um pouquinho mais para frente no outro slide, mas é a especificação do requisito do usuário. O que eu preciso para aquele projeto que eu vou desenhar? Quais são todos os requisitos necessários, sanitários, enfim, ergonômicos? Quais os tipos de requerimento eu tenho para aquele projeto que eu vou fazer? Então, tudo isso vai estar desenhado na ERU. Então, essa etapa que se inicia, a gente estabelece a ERU e faz a seleção do fornecedor. Depois, eu entro na fase de qualificação de projeto. Nessa parte de qualificação de projeto, basicamente, eu vou verificar de uma forma documentada se os itens da ERU foram atendidos. Depois, eu vou na parte de FAT, que é o Factory Acceptance Test, que são os testes que eu executo na planta do fornecedor, para ver toda a parte do design desse sistema, e depois eu vou falar um pouquinho mais. O comissionamento, que é um teste já
aqui na planta que vai ser instalado o sistema. E nesse comissionamento, basicamente, são testes do fornecedor prévios à instalação, na verdade, prévios e conjuntos à instalação do sistema. E depois eu vou para o SAT, né, que é o Site Acceptance Test, que são os testes que eu executo na planta, que vai ser instalado o sistema. Depois eu vou para análise de risco, que aí sim eu começo a entrar mais na parte de qualificação de instalação, operação e desempenho, mais específicos para o meu projeto. Qualificação de instalação, operação, desempenho, monitoramento desse desempenho, porque não é porque uma vez eu qualifiquei, eu posso esquecer esse sistema e achar que está tudo bem. Eu tenho que monitorar isso anualmente. E também eu tenho que considerar todas as manutenções que eu tenho nesse sistema. Porque a manutenção, ela vai, ao mesmo tempo que ela pode ajudar o sistema a se manter nos requisitos e nos componentes adequados em conformidade, ela também pode ser um risco, né, para a manutenção do seu status de qualificado. Então, gente, o processo de qualificação ele inicia o ciclo de vida, que só é finalizado quando? Quando eu descontinuo aquele sistema. Falando aqui um pouquinho mais especificamente do requisito do usuário. Então, ele é um documento que ele é elaborado pelo usuário desse sistema, normalmente é o pessoal de projetos que faz isso, e ele vai definir tanto as especificações técnicas, funcionais e desempenho que o equipamento, o sistema ou utilidade deve ter. Exemplo, requisitos técnicos e funcionais, requisitos sanitários, por exemplo, de extrema importância aqui, que ele seja de aço inox 317 litros, 317L, que os materiais desse componente do sistema sejam inertes para não reagir com a água, o que pode contaminar a água. Requisitos de segurança e ergonomia, que eu falei para vocês. Requisitos de documentação, protocolos, manuais, PNIDs, que são os desenhos do diagrama de tubulação. A execução do FAT, do comissionamento e do SAT. Treinamentos para operação. Como aí, né, reforçando a fala da doutora Tatiana, não basta só instalar e colocar um procedimento, a gente tem que treinar as pessoas para operar esse sistema adequadamente. E os critérios de aceitação, rugosidade, precisão, rendimento. E aqui a rugosidade ela tem um fator primordial, porque se eu não considero uma rugosidade adequada para esse sistema, eu posso ter criação de biofilme nas paredes desses materiais, dessas tubulações que fazem parte do sistema de água. Então, uma ERU bem elaborada ela pode prevenir muitos erros e desafios futuros na operação. Aqui, eu já vou trazer um grande desafio que eu acho que todo mundo tem, todo mundo na empresa tem. A ERU, muitas vezes, ela não chega para a mão de todas as áreas que possuem impacto naquele projeto. Muitas vezes, as pessoas também, né, os responsáveis pelo preenchimento da ERU, eles não têm exatamente ciência de todo o impacto que para aquele projeto vai ter, ou daquela determinada ação tem naquele projeto. Isso pode prejudicar demais a qualificação do projeto, porque aí você vai acabar tendo um problema lá na frente, né? Eu já vi empresas comprarem equipamentos de última geração que não performam durante a rotina na planta. Isso acontece e não é raro. Tudo por falhas na execução, no preenchimento da ERU. Aqui, gente, eu trouxe, de uma forma bem simplista, um esquema do sistema de água. Por quê? Existem inúmeros sistemas de água. Cada empresa, dentro de uma mesma empresa, você pode ter 5, 6, 7, 8 diferentes tecnologias de sistemas de água, né? Então, assim, é muito comum que cada empresa trabalhe com o seu, mas justamente para apresentar para vocês, principalmente para quem não tem vivência com esse sistema, o que a gente tem aqui, né? Basicamente, a gente começa um pré-tratamento, que vem aqui, basicamente, até antes de entrar nas bombas de osmose, nas membranas de osmose, né, que são aqui representadas nesse esquema. Então, aqui eu tenho o pré-tratamento, que é o coração do sistema de água.
Aqui eu tenho as osmoses, que vão ser responsáveis pela filtração da água e, e gerar as especificações farmacopeias adequadas para que sejam utilizados na indústria. Aqui atrás eu tenho um tanque de armazenamento, que vai ser a etapa de armazenamento da água. E aqui eu tenho ilustrado o looping, que é um anel, que nada mais é do que uma tubulação. Se vocês imaginarem dentro de uma indústria, isso aqui é só um esquema. A água sai por essa tubulação e passa por todas as áreas aqui, como se estivesse aqui em cima, né? E em cada sala de fabricação, em cada sala de laboratório, vai descer uma tubulação identificada como água e vai abastecer um ponto de água de uso, tá bom? Então, esse é o esquema básico de um tratamento de água. Aqui eu tenho abrandadores, aqui eu posso ter filtros, eu tenho as soluções que eu utilizo para a dosagem da qualidade da água no pré-tratamento. Pensando agora em pré-tratamento e geração. Quais são os principais componentes que eu tenho aqui? Né? Os filtros de areia. Basicamente, eles removem a turbidez, sólidos suspensos, argila e coloidais. Nós temos os filtros carvão, que removem cloro, cloraminas e material orgânico. Os filtros carvão, eles não são mais, hoje em dia, recomendados. Por quê? Porque os filtros carvão, eles têm porosidades. E esses poros do filtro, eles são suscetíveis à criação de biofilme, porque a matéria orgânica, os vírus, as bactérias, eles se aderem a isso. Então, a esses poros. Então, quando eu tenho uma situação... Desculpa. Opa. Quando eu tenho uma situação que eu uso o filtro carvão, eu preciso fazer uma sanitização térmica no pré-tratamento. É a única condição que eu faço uma sanitização térmica em um sistema de pré-tratamento no sistema de água. E aí eu tenho os abrandadores, que vão remover o cálcio e o magnésio, ou seja, a dureza da água. E os filtros cartuchos, que eu tenho de diversas especificações. Algumas empresas têm 3, tem empresas que têm 2, tem empresas que têm 1. Então, eu tenho diversas micragens, 100 micrômetros, 50, 10, 5. E eles podem aparecer em diversos momentos no pré-tratamento. Tá? E, basicamente, eles vão fazer o quê? Remover os particulados de maior tamanho. Então, esse aqui é o meu... Opa! Estou com a mãozinha pesada aqui. E aqui, então, basicamente, esses são os pontos do pré-tratamento. Agora, falando em geração. Acabei o pré-tratamento, eu entro na parte de geração da água, é onde eu vou dar realmente a especificação de água potável, ou WFI. Eu tenho a osmose primeiro passo e a osmose segundo passo, e depois eu vou para aquele tanque que eu expliquei para vocês. Gente, eu só tenho a tecnologia de osmose duplo passo? Claro que não. Eu tenho destilação, eu tenho osmose simples passo, com EDI, que a gente chama, que é eletrodeonização, para depois ajudar na redução da carga microbiana, né, no TOC. Mas, basicamente, o recomendado, eu acho que o mais praticado no mercado é a osmose duplo passo, tá bom? A gente tem muito, sim, a gente vê que eles empregam muito em situações de WFI também a destilação, tá, gente? E aqui eu já trouxe também alguns desafios da osmose, né? Quais são os pontos críticos da osmose, já que a gente está falando sobre desafios da rotina? A pressão adequada para vencer a pressão osmótica. Então, quando eu estou falando em pressão, a água, pensem que o sistema de água ele tem que estar o tempo inteiro em circulação, num regime turbulento. Diferente do que o pessoal explicou do fluxo laminar de um sistema de ar, na água eu preciso que o volume seja turbulento, para garantir que não tenha acúmulo de água, estagnação de pontos e criação de biofilme. Porque o nosso interesse é jamais criar contaminação biofilme nessa água. Então, esse é um desafio. O monitoramento contínuo da condutividade na saída do looping, né? Então, é importante que a gente tenha aí, né, dispositivos para trazer o TOC online na saída do looping. Por que na saída do looping? Porque na saída do looping é onde eu consigo identificar se eu tive contaminação em algum dos pontos por onde essa água passou, né? Porque eu não quero... O meu interesse é sempre atuar preventivamente para eu não contaminar os produtos que utilizaram essa água. Proteção das membranas contra o cloro e partículas, que eu vou falar no slide posterior sobre isso.
rejeição dos sais no primeiro passo, porque é tudo que eu quero, né? Eu quero já começar a baixar, melhorar a qualidade dessa água em relação à purificação. E o uso pretendido é que ela atinja os limites farmacopeicos aí que a gente já falou também. Então, pensando no pré-tratamento e geração, a gente tem a parte das etapas frequentemente presentes. É a pré-filtração, que a gente tem esses componentes que a gente já falou, e o tratamento químico, que é basicamente ocorre nos abrandadores, e depois a gente tem um tanque de dosagem de metabisulfito e de hidróxido de cloro para ajuste de pH. Por que a gente tem esse ajuste de pH? Porque tudo isso é muito importante para eu não danificar as membranas. As membranas do sistema elas são extremamente caras, né? E elas são sensíveis. Então, o pré-tratamento ele é super importante, justamente por isso que ele chama pré-tratamento, para que eu consiga melhorar a qualidade da água para não sobrecarregar o sistema de geração. E aqui, né, a gente traz que a definição correta do design do pré-tratamento ele depende de um estudo detalhado da água de alimentação. E a ausência dessas etapas importantes podem comprometer todo o sistema. O que pode acontecer? Por que eu trouxe esse ponto que é bem comum também? Muitas vezes, antes de iniciar um processo de qualificação do sistema, a empresa não conhece o perfil da água que vai ser utilizada como água de alimentação. Por quê? O perfil da água ele varia. Ele varia com as estações do ano, né, de acordo com a sazonalidade. Ele varia de local para local que ele vai. Tem águas que têm alguns sais, outras têm outros. Então, se você não faz um estudo prévio anterior à sua qualificação para enxergar o perfil da sua água, você pode não prever no seu pré-tratamento etapas importantes para a remoção de alguns sais, que, se você não tiver, podem ir direto para a membrana e danificar o seu sistema. Aí, trazendo um pouquinho, né, das principais etapas e funções dos componentes do pré-tratamento, que é o coração do nosso sistema. Então, a gente tem que ter uma bomba, né, que ela é super importante para quê? Para gerar a pressão do sistema, para garantir que a água vença todas as barreiras, principalmente das membranas da geração, da osmose, e saia na especificação adequada que a gente quer. Tá? Então, bombas mal dimensionadas, que são comuns também em alguns projetos, podem comprometer diretamente a quantidade de água que você vai ter e o sistema, porque você pode ter pressão baixa, normalmente o ideal é que seja de 8 a 15 bar, né? E elas cheguem até essa pressão antes do primeiro passo da osmose, e depois, no segundo passo, ela vai ter que ter uma pressão menor. Por quê? Se eu usar uma pressão muito alta, eu posso estourar, ter ruptura na membrana. E se eu coloco uma bomba que me gere uma baixa pressão, eu posso não conseguir filtrar. E aí eu acabo rejeitando muita água. Então, a gente tem que pensar nisso no projeto, no dimensionamento das bombas. Os filtros cartuchos aqui, né, que eles têm a função de remover as partículas sólidas das partículas maiores. Depois a gente fala um pouquinho do filtro de areia. Depois do abrandador, que vai remover o cálcio e o magnésio, como eu já disse para vocês. Faz dosagem de metabisulfito. Para que eu faço a dosagem do metabisulfito? Para remover o cloro. Então eu vou remover o cloro, sim, porque o cloro ele danifica as membranas também. Vocês estão vendo que a gente está sempre pensando nas membranas? Todo o pré-tratamento é direcionado para proteger as membranas da geração. E depois a gente pode passar novamente por um filtro cartucho para remover ainda mais as partículas, normalmente aí de 1 micra, né, que pode ser bactérias também, e matéria orgânica. E depois, antes de entrar na membrana, eu também tenho que fazer de novo uma dosagem com hidróxido de sódio. Poxa, Lília, mas você não falou lá atrás que a gente usou a solução de metabisulfito para tirar o cloro? Por que eu tenho que usar a dosagem de hidróxido de sódio? Porque o metabisulfito gera ácido carbônico e eu preciso abaixar o pH da água antes de passar para a membrana, que vai ficar aí na faixa de 7 e 8, para a gente não ter comprometimento dessas membranas. Acabei a etapa de hidróxido de sódio, eu vou direto para a osmose.
Pensando em pré-tratamento e geração, osmose reversa. Primeiro, é a osmose, pensando em uma osmose duplo passo, né? A finalidade do primeiro passo é remoção dos sais e particulados, vírus, bactérias. E a gente tem nessa etapa uma rejeição normalmente de 95% a 99% dos sais. E tem aquela pressão que eu falei, né? Ideal que tem uma pressão antes dela de 8 a 5 bar. O segundo passo da osmose, a gente tem uma remoção de endotoxinas e condutividade final. A pressão tem que ser mais baixa e atingir os limites farmacopeicos. Então, se a gente fala assim, depois do primeiro passo a água já está purificada. Não, ela tem que passar pelo segundo passo para dar a especificação farmacopeica. E se eu só tenho um passo? Eu posso usar outros componentes, como o EDI que a gente falou, para ajudar a atingir essas especificações. E quais são os meus pontos críticos de monitoramento? A pressão de entrada e diferencial de pressão, como eu disse para vocês, né? Porque isso vai interferir aí na qualidade da minha água e no atingimento das especificações. A condutividade do permeado. Então, se eu não conseguir passar uma quantidade adequada de água, significa o quê? Que a minha água está ficando retida, que a membrana pode estar saturada, está passando pouca água, né? Lê-se o permeado aqui como água intermediária, tá? A água que está passando para purificação. E, por último, a vazão do permeado e rejeito. Por que a vazão? Porque se eu tiver uma vazão baixa, eu não garanto o regime turbulento, tá bom? E eu posso ter a criação de biofilme. Aqui eu trouxe um esquema para vocês, tá? Só para vocês entenderem. E para tratamento e geração, quais são os erros na definição do tipo de osmose, então, que a gente tem? A gente tem falhas de projeto quando a gente avalia a água de alimentação, que eu comentei com vocês. Isso é bem comum. A escolha da osmose simples passo quando deveria ser um duplo passo. E a seleção da membrana incorreta. Vamos supor, eu comprei uma membrana que não é hidrofóbica, que é utilizada, por exemplo, no ramo alimentício. Ela não vai te dar a especificação que você precisa. E quando eu comparo isso, então, passo simples com passo duplo, qual que é a diferença? A água não atinge as especificações farmacopeicas com passo só. E a gente vai ter o quê? Paradas de processo e, consequentemente, contaminação e reprovação de lote. Então, às vezes, o barato sai caro. Essa que é a verdade. Então, por isso que é tão importante, quando a gente vai fazer um projeto, a gente pensar em tudo isso, tá bom? Considerando falhas técnicas, as bombas mal dimensionadas que eu falei para vocês, né, que vai gerar o quê? Baixa pressão, rejeição insuficiente, né? Ou seja, eu não vou estar realmente filtrando. Eu vou ter uma condutividade alta no meu permeado, porque eu não estou filtrando. Alta pressão, né? A perda prematura das membranas, que podem me ocasionar uma perda e uma ruptura da membrana, que não é barata. Então, basicamente, se eu tiver uma falta de bypass e válvulas para CIP, isso também é comum. Eu preciso ter dentro do meu sistema locais específicos onde eu injeto as soluções de limpeza para fazer a sanitização do sistema, tá bom? E também a gente tem que pensar sempre na instrumentação crítica, não considerada em projeto. Porque se eu estou falando que eu tenho que ter controle de vazão, que eu tenho que ter controle de pressão, eu preciso ter instrumentos no sistema adequados para medir esses parâmetros que são críticos. Então, tudo isso também tem que ser pensado. E não só incluir no projeto, mas eu tenho que determinar, pensando aí no risco, qual vai ser a frequência de verificação desses instrumentos, se vai ser online, se eu vou ter um processo operacional, né? Se eu tenho uma mão de obra humana fazendo isso, então tudo tem que ser pensado. Então, pensando aí em impacto regulatório, a incompatibilidade regulatória e o projeto não adequado às exigências farmacêuticas podem resultar em uma não conformidade grave durante auditorias e inspeções. Água, gente, é tudo. Água é tudo. E quando eu tenho uma água contaminada, eu não perco um lote. Eu posso perder vários lotes. Eu posso falar de várias fábricas, né? Se eu estiver pensando em várias fábricas e o mesmo sistema de água, eu tenho um dano, vamos dizer assim, bem ruim, bem prejudicial para a empresa. Agora, falando da etapa de armazenamento e distribuição. Os requisitos principais, que os tanques sejam em 316L, eletropolido, né, tem uma rugosidade máxima específica.
A tubulação em aço inox, 100 pontos mortos. O zero dead leg aí que todo mundo fala, eu vou explicar mais para frente o que é, mas que é basicamente uma das principais falhas de projeto que acabam culminando com a contaminação. A necessidade de inclinação de 1% das tubulações para drenagem completa. A gente tem também o spray ball para limpeza constante do tanque de armazenamento. Então, o tempo inteiro, o tanque tem que estar recebendo essa água. O spray ball ele é um dispositivo dentro do tanque, em formato de esfera, que ele vai injetando água ao redor do tanque, né, como se estivesse limpando o tanque para que nada fique parado, acumulando e gerando micro-organismos. A necessidade do filtro vente hidrofóbico com respiro no tanque de 0,22 micras, que é um filtro estéreo. Gente, isso aqui pode ocasionar a implosão do sistema se eu errar esse filtro. Tá? Esse filtro ele é muito importante. Por que ele chama tanque de respiro? Porque ele fica em cima do tanque, basicamente na parte superior. E ele é super importante porque por ele passa, né, ele vai ter uma troca de ar para tirar a pressão do tanque. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser estéreo para garantir que o que tiver a contaminação exterior não entre para o seu tanque, não contamine a sua água. E o monitoramento online de TOC e condutividade. Falando em regime turbulento, que eu já expliquei para vocês. Como que eu sei se o meu sistema tem o regime turbulento ou não, Lília? Com base no cálculo de Reynolds, né? Eu não trouxe uma fórmula enorme, tá? Eu não trouxe aqui para vocês, mas basicamente eu avalio esses parâmetros, tá? Aqui a densidade, a velocidade, o diâmetro dividido pela densidade. Desculpa, o diâmetro dividido pela densidade. E aqui eu tenho no número de Reynolds maior que 4.000, eu garanto um regime turbulento. E a velocidade mínima tem que ser maior ou igual a 1,5 metros por segundo em todo o looping, que eu garanto que o looping está o tempo todo em movimentação. E se eu tenho um número de Reynolds de 2.000? Isso está me mostrando que o meu sistema não está turbulento. Porque, ao contrário de turbulento, é laminar, né? É mais estagnado. Então, o que acontece? Muitas vezes ele vai variando dentro dessa faixa, de 4.000, 3.000. Então, são sinais de alerta que eu tenho que ter, que o meu sistema pode estar com água parada e eu posso ter riscos de contaminação. E como que eu previno a contaminação, se eu for pensar principalmente em relação à distribuição? Válvulas convencionais não recomendadas, elas vão possuir acúmulo de água, que é o que eu não quero para o meu sistema. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, ter as válvulas zero dead legs, que são as recomendadas. E aí o fechamento dela ocorre direto na tubulação, sem acúmulo de água. Aqui, se eu usar uma não recomendada, eu tenho que ter certeza, na verdade, eu usando uma não recomendada, eu sei que elas não atendem a essa regra aqui que eu vou mostrar no slide posterior, que elas não obedecem essa regra de comprimento menor ou igual a 3 vezes o valor do diâmetro. Tá? Então, os erros comuns nessa fase são as bombas mal dimensionadas, que não atingem o regime turbulento. Né? Então, a bomba ela ajuda para dar vazão, né, o regime turbulento, mas também para dar pressão. Então, você não vai ter o regime turbulento. A ausência de pontos para a sanitização do CIP, que eu falei, e quando a gente acaba usando materiais que não são inertes e que a incompatibilidade existe e ela pode contaminar a sua água. Aí, sim, eu falei tudo isso agora para a gente entrar basicamente na qualificação e testes. Por isso que eu falei que é um assunto bem complexo. Mas eu prometo que eu vou resumir, tá, gente? E aí, então, quando a gente fala de qualificação de projeto, nada mais é do que a verificação documentada se todos os requisitos da ERU foram atendidos. Tá? É uma parte bem documental. Depois a gente tem o FAT, que é o Factory Acceptance Test, onde os testes realizados na planta do fornecedor vão garantir para você que os requisitos foram atendidos. Então, no projeto, você faz uma avaliação documental, depois você vai lá no seu fornecedor garantir que realmente não é só o que está no papel. Então, tem uma inspeção física, eles olham os desenhos, eles fazem o confronto dos desenhos com os equipamentos, acessos, toda essa infraestrutura de tubulação.
E depois tem a parte do comissionamento, que é uma etapa muito importante antes da gente fazer o SAT. O comissionamento, na verdade, é uma etapa que vai ser feita durante a instalação do sistema dentro da planta onde ele vai operar. E aí, basicamente, no comissionamento, é muito importante que eles verifiquem as conexões desse sistema com outras utilidades. Por exemplo, vapor puro, ar comprimido, tudo tem que estar basicamente ideal, né? Assim, de uma forma conectada, se eles tiverem impacto no seu sistema. Tá? Depois disso, o que acontece? É a hora da gente olhar para o SAT, que é basicamente o teste. Instalei e eu vou fazer alguns testes de instalação. Nossa, o que é importante eu ver no SAT? Eu tenho que fazer... Primeiro, né, o SAT é importante por duas razões. Para eu garantir que os requisitos da ERU foram atendidos e que aquele sistema vai entrar, vamos dizer assim, nas condições que eu realmente comprei, e também para assegurar as condições do transporte. Porque, imaginem, né, muitas vezes a gente compra de fabricantes internacionais, de fora do país, para garantir que realmente nada veio danificado e tudo está íntegro. E quais são os testes críticos que eu tenho? Primeiro, verificação de dead lags no sistema completo. Então, quando a gente tem muitos dead lags no sistema, foi provavelmente uma falha aqui, né? Na ERU, mas depois aqui também. Teste de rugosidades, documentação de solda e passivação, que é muito importante. Então, quando eu estou instalando um sistema, eu tenho que fazer uma passivação desse sistema, que normalmente a gente contrata empresas terceiras. E eu tenho que ter, inclusive, que é visto em auditoria, tá? Eu já vi pedir certificado do soldador, né, para garantir que ele realmente sabe fazer um processo de solda eficiente dentro do sistema. Porque se eu não faço a solda adequada, não passo uma passivação, eu posso ter ferrugem, posso acumular essa água. E aí também toda essa parte de verificação de inclinação da tubulação, ciclos de sanitização de osmose e looping são super importantes, etapas super importantes. Realmente o sistema faz? É adequado? Eu tenho aqui os dispositivos que eu falei para vocês para incluir o material de limpeza nesse sistema, para evitar a contaminação que eu tanto quero? Testes hidrostáticos e de drenabilidade. Então, aqui eu começo, basicamente, eu faço os testes prévios à etapa de IQ, OQ e PQ. De novo, engana-se quem pensa que a qualificação do sistema é só IQ, OQ e PQ. Acabei isso? Acabou, Lilian? Vou para IQ, OQ, PQ? Não, eu vou fazer a minha análise de risco, que eu não vou me estender, porque todos os meus colegas já falaram com muita propriedade sobre a necessidade de uma análise de risco, o que tem que ser considerado, né? Mas, basicamente, a análise de risco ela vai te dar aqui quais são os testes que eu tenho que fazer para assegurar, né, que o meu sistema, que eu estou atendendo todos a conformidade que eu preciso ter, né, que todos os meus riscos maiores ou altos ou médios, eles estão sendo testados, e o que eu vou fazer para garantir que eles não vão ser um risco que vai impactar o meu sistema. Então, análise de risco, aqui vou falar de uma forma bem breve, a gente utiliza, né, a metodologia FEMEA e, basicamente, eu vou considerar etapa por etapa do meu processo de água, falar qual que é a função, né, daquela etapa, para que ela serve, o que pode falhar, qual que é a consequência daquela falha, a origem potencial daquela falha, quais são os controles que eu já tenho, então eu vou também muitas vezes desafiar esses controles, se eles realmente são válidos, e a classificação baseada em severidade, ocorrência e detectabilidade. E aí eu coloco quais são os testes e as verificações específicas que eu vou precisar executar. Agora sim, gente, cheguei na qualificação IQ-OQ. Basicamente, na qualificação de instalação, é o básico. A gente vai confrontar, de uma forma documentada, a instalação daquele sistema. A gente vai avaliar, por exemplo, a primeira coisa, a gente tem que aceitar a documentação do fornecedor. A gente vai se basear em manuais, como eu falei, nos diagramas de tubulação, em tudo que eles mandaram, né? A gente vai também verificar a instalação física versus o as-built, né? Versus fluxogramas. A gente vai verificar tagueamento dos componentes, equipamentos e instrumentos. Etapa super importante. Por quê? Se eu não tagueio, se eu não verifico e não identifico isso, eu corro o risco de não colocar isso num plano de manutenção.
E aí o que vai acontecer? Aquele componente provavelmente vai ser esquecido e eu posso ter problema ao longo da vida daquele sistema. Vou beber uma aguinha, gente. Estou falando muito, né? Vocês estão com cara de quietinhos, mas acho que vocês estão prestando atenção, porque eu estou olhando aqui, tá? Então, é basicamente isso, né, que a gente faz na OKill. Importante aqui também no OKill, além da calibração dos instrumentos, eu já olho os planos de manutenção. Por isso que eu preciso taguear antes, e depois eu já checo se eles criaram um plano de manutenção para isso. Depois eu vou para a etapa de qualificação de operação. Basicamente, é o funcionamento. Funciona ou não funciona? O que eu olho? Teste funcional de todos os componentes, os alarmes e intertravamentos. Aqui, gente, super importante. Alarme, né? Se eu estiver falando aí de TOC, quem tem TOC online, eu tenho que ter um alarme, né? Eu vou deixar para a operação ir lá ver se está fora ou não. É muito importante ter um alarme. Outra coisa, intertravamentos. Tem sistemas que, os mais modernos, se eu tiver uma especificação fora ou se eu tiver passado do limite de limite de alerta, muitas vezes ele já pode até fechar a válvula, impedindo que a água que está contaminada e saindo da geração, ela chegue no looping, ela seja, né, aí distribuída por toda a produção. Então, a gente tem também essa funcionalidade. De novo, entradas e saídas analógicas. Eu vou aqui para o mais importante. O cálculo de Reynolds, eu vejo aqui também. Teste de simultaneidade de uso de pontos. Porque, pensem, o looping tem 1 milhão, né, de pontos. Vamos dizer assim, quantos pontos? Às vezes 50. E se eu tiver com todas as torneiras abertas, todo mundo utilizando, eu vou ter algum impacto no regime turbulento da água? Qual que é o impacto disso? Preciso testar. Verificação e desafio dos ciclos de sanitização e limpeza química e verificação de residual. Super importante isso. Eu consigo fazer uma boa sanitização? Meu sistema realmente faz a sanitização? Eu consigo, depois, quando eu usar água para enxaguar, garantir que não ficou resíduo? É tão importante quanto a limpeza. Tá? E aqui, também a mesma coisa do ciclo de sanitização térmica, a verificação dos parâmetros. Condutividade, TOC, pressão, vazão e temperatura. Ficou um ezinho aí, né? Está errado, desculpa. Qualificação e teste de desempenho. É a fase, particularmente, que eu mais gosto. E eu acho que é uma das fases mais difíceis, né, da água. Todo mundo sofre. Com as famosas fases da qualificação de desempenho. Nossa, eu estou na fase 1, não posso ter desvio. Vamos lá falar sobre isso. Dentro da fase 1, uma vez que eu já fiz a qualificação de instalação de operação, agora eu vou ver como é que a performance do meu sistema, se ele vai me dar a água na qualidade que eu preciso. Então, o que eu começo? Eu faço uma etapa de 14 dias consecutivos, amostrando todos os pontos de água do meu sistema de água, do meu projeto. Todos. E eu não libero para a fábrica. Eu só estou estudando o comportamento da água, então eu não posso liberar. Então, aqui, não pode haver desvios nessa fase. Se tiver desvio, eu tenho que voltar. Vamos supor que eu tive desvio no dia 10. Eu preciso voltar e fazer tudo de novo. Se eu estiver falando, basicamente, também um outro desafio, né? A estabilização da qualidade. Por quê? Dessa água. Eu vou estar iniciando o meu projeto. Então, provavelmente, eu vou ter vários picos de TOC e condutividade, porque é tudo novo. Eu não conheço ainda, né? E também eu tenho um risco de biofilme inicial em pontos de água mal drenadas que eu também ainda não conheço, porque tudo é novo. Então, basicamente, o desafio do desempenho é colocar para rodar um sistema que acabou de ser instalado. Quando eu vou depois para a fase 2, eu tenho mais 14 dias consecutivos. É igualzinho à primeira fase. Qual que é eu amostro todos os pontos. Qual que é a diferença? Eu já libero para a produção. Eu já posso liberar. E se eu tiver um desvio, o que eu faço? Dependendo do desvio, eu consigo justificar. Claro, com uma justificativa baseada em risco, impacto para a qualidade da água e para o paciente.
Tá? Quais são os principais desafios dessa fase? A consistência dos resultados durante as variações naturais da operação. Eu estou começando agora, né? Eu vou ter talvez uma intervenção naquela água, eu vou começar os meus processos de manutenção, eu vou começar, basicamente, as pessoas estão começando a usar água, então estão abrindo a torneira, que é o segundo ponto aqui. Ó. Eu posso ter um controle, eu posso ter uma contaminação microbiológica, porque todo mundo passou a usar e abrir a torneira. Tudo ainda é para se conhecer esse sistema. Fase 3. O que é a fase 3? É a fase do monitoramento a longo prazo. É uma fase longa, difícil, porque a gente fica monitorando o sistema por 1 ano. E para que ela serve? Basicamente, ela vai demonstrar que o sistema é confiável e robusto ao longo do tempo. O que eu faço de mais importante também nessa fase? Quando eu criei lá atrás minha análise de risco, eu já proponho um plano de amostragem para o meu sistema. Como? Durante a fase 1 e fase 2, eu mostrei todos os pontos. Isso não é necessário nem sustentável durante a rotina. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um plano de amostragem da água randomizado. E lá, nessa análise de risco, eu já tenho que colocar o que eu considero crítico, quais os pontos ser críticos para o meu sistema, para eu garantir que, se eu tiver uma contaminação, eu pego lá. E quais são esses pontos? Basicamente, a saída da geração e o retorno do looping. Tem empresas que fazem 3 pontos, consideram a saída do tanque de armazenamento também. Ok, mais restrito ainda, né? Mais um controle. E esses pontos vão ser monitorados, normalmente uma boa prática, diariamente. Né? Então, o retorno do looping, para ter certeza de que, se tiver contaminado em algum ponto, eu vou pegar. Então, está fora, eu tenho que bloquear os produtos que eu produzi com aquela água, né? Ou que eu usei para lavar algum equipamento. Se eu, então, falar dessa amostragem, pensando em auditoria, muitíssimo frequente, qual racional você utilizou para definir esse plano de amostragem? É um ponto. Outra coisa, o seu plano de amostragem conversa com o seu procedimento de amostragem do controle? O plano de amostragem está exatamente igual você definiu na fase 3? Né? Um outro ponto, vamos conferir esses documentos. Outra coisa muitíssimo importante. Quando a gente está falando aqui em amostragem, a gente tem que lembrar sempre que tudo o que está acontecendo aqui, ele está em monitoramento. Então, muitas vezes, eu posso ter alterações nesse ponto. Se eu estiver tendo resultados fora, eu preciso rever o meu plano de amostragem. E aí eu preciso rever o que eu coloquei na minha análise de risco. Então, é um documento extremamente vivo. Então, engana-se quem pensa que, quando a gente passa do IQ ao Kill, está tudo sob controle. Não está. Na fase 3, por 1 ano, o seu sistema está lá, mostrando realmente qual que é a performance dele. Então, os desafios, basicamente, esse controle estático, garantir que, após as paradas longas, não haja contaminação, gestão da manutenção sem impacto no status qualificado. Aqui é um ponto muito importante que eu gosto muito de falar. Pessoal, ao longo da minha trajetória, eu tive bastante vivência nessa parte de utilidades, manutenção, que, particularmente, é uma área que eu gosto muito de falar. Hoje, a manutenção, principalmente aí depois da 301, que acho que foi um marco, hoje, na 658, a gente tem um artigo 104, que ele fala que nenhuma manutenção pode oferecer risco para prejuízo do produto. O que diz isso? Diz tudo. Porque é muito comum manutenções realizadas no sistema que não se abrem controle de mudanças e não se avaliam se aquela manutenção gerou impacto na qualificação do meu sistema, do meu equipamento. Aqui eu estou falando da água. Tá? Um outro ponto bastante importante: qual que é o expertise do meu manutentor quando ele faz uma manutenção? Como que ele vai saber que aquilo que ele trocou realmente não impactou? Se eu estiver falando do IHM, de um sensor, um CLP, eu posso ter um impacto direto na qualificação e, muitas vezes, isso não chega. Então, esse artigo ele é justamente para avaliar isso. Como que eu garanto? Então, como que eu garanto? Eu, minimamente, tenho que ter uma árvore decisória quando eu faço uma manutenção. Né? O ideal fosse que todas as manutenções passassem
pelo pessoal da qualificação. Mas eu sei que em muitas empresas isso é praticamente sustentável. Então, como que a gente faz? Mitiga com análise de risco, avalia o risco. O que eu posso fazer para dar suporte para esse manutentor durante a avaliação, né, dessa manutenção que está sendo realizada? E aí, os controles de mudanças que eu falei para vocês também. Outro problema aqui nos controles de mudança. Quem garante que as pessoas que estão avaliando o controle de mudanças entendem sobre o sistema? Quem garante que as pessoas que estão avaliando o controle de mudança têm vivência sobre o comportamento do sistema? Então, gente, para esses tipos de situação, vocês estão vendo que os assuntos se relacionam? Análise de risco, controle de mudança, isso é o sistema da qualidade. Todos nós aqui, os 6, falamos da importância desses processos em todas as etapas, seja para fazer uma prevenção de contaminação, falando de estéreo, seja para a gente falar em todas os exemplos que a doutora Tatiana trouxe, o doutor Vinícius. Então, assim, é isso, gente. Em cada etapa do sistema do ciclo de vida do produto, a gente enxerga a necessidade, o quanto é importante a gente ter os pilares da qualidade fortalecidos com a gestão do conhecimento. Tá? Então, é isso que a gente faz na qualificação de desempenho. Aí eu trouxe para vocês a qualificação em testes, válvulas e dead legs, que eu, particularmente, quando comecei a trabalhar com água, né, durante a auditoria, basicamente, porque, né, eu sou especialista em auditoria e não em água, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Não trabalho na utilidades. Eu sempre tive dificuldade de enxergar o que é um ponto morto. O que é o ponto morto? Então, olha aqui o que é o ponto morto. Aqui, ó, eu tenho o anel, é uma representação do looping. E aqui, ó, dessa etapa até essa válvula aqui, ó, é um ponto morto. É um ponto onde a água não circula. É um ponto de estagnação. Aí, quando eu vou amostrar, eu vou ter a água contaminada. E essa água pode contaminar o resto aqui, ó, né, que está passando. E o que é ideal? Uma válvula recomendada é essa daqui, ó, que ela fica na tubulação. Eu não tenho essa inclinação. E, Lilian, como que eu faço para saber se eu tenho ponto morto no sistema? Eu tenho uma regra aqui, ó. Comprimento, que é isso aqui, tá? Exatamente isso aqui, tá? Esse pedacinho. Ele tem que ser menor ou igual, o tamanho disso aqui, ele tem que ser menor ou igual 3 vezes esse tamanho aqui, esse desenho aqui, que é esse diâmetro. É assim que eu faço para descobrir se eu tenho um ponto morto, tá? Então, gente, essas válvulas zero dead legs, às vezes sai mais caro? Pode ser que sim. Mas olha o risco de contaminação que eu levo. Então, às vezes não, né, gente? Geralmente compensa o investimento mais alto. Então, aqui esse fechamento ela elimina os pontos de estagnação, reduz o risco. A sanitização é mais eficiente, porque aqui também no ponto morto, quando eu estou passando o produto, eu estou passando por aqui. Dificilmente o sanitizante chega aqui, ó. Aqui não, aqui ele passa por tudo, tá? Então, o teste de dead leg ele é super importante no SAT, para a gente evitar e começar esse processo de qualificação. Tá bom? Agora eu vou para o monitoramento e operação. Prometo que eu estou acabando. Parâmetros críticos de monitoramento. Condutividade, que a gente já falou aqui, basicamente online no retorno do looping é uma ótima prática. Não dá para ficar só no monitoramento offline, né? Mas e se eu falar que eu quero fazer só o offline? Normalmente, você pode fazer desde que você tenha um bom processo, um processo robusto de monitoramento. Por quê? Eu tenho que estabelecer uma contingência. O que eu faço se o meu medidor ele tiver algum problema? Eu tenho que estar com a contingência bem demarcada. Muitas vezes eu dependo de um fornecedor vir aqui consertar. E aí, eu vou precisar parar tudo e ficar na dependência sem saber ou não se eu posso continuar produzindo a água? Não é uma coisa imediata, né? Outra coisa, como que eu vou justificar depois, lá no meu relatório de monitoramento, né, no meu monitoramento anual, vários picos que vão dar fora, por exemplo, no meu medidor? Porque muitos medidores de TOC, e eu falo por experiência, eles acabam dando, eles são mais precisos,
mas eles também podem dar vários problemas em relação à calibração, pode estar com algum problema na calibração, pode estar até com problema em relação a válvulas, componentes do próprio sistema, membranas. Então, isso tudo pode te dar falsos resultados de TOC. E aí você vai fazer o quê? Como que você justifica depois num relatório isso? Né? Fica difícil se você não tem o offline na contingência. Então, tudo tem que estar muito, muito, muito bem robusto para você fazer isso. Outro exemplo, tá? Porque isso é comum. Estou trazendo esse exemplo, esse ponto, porque eu acho que ele é dúvida para muita gente. Se eu estiver falando, por exemplo, nossa, eu vou seguir pelo online. E se eu não tiver um alarme? Eu vou deixar básico, mesmo que eu tiver um alarme, né, o alarme soa para todo mundo, eu tenho que ter alguém lá na operação vendo isso. Então, eu fico totalmente na mão da minha operação nesse sentido. Então, eu preciso estar muito maduro para tomar essa decisão. Posso, mas eu tenho que estar muito maduro. Pressão e vazão aqui a gente já falou, a garantia do regime turbulento, temperatura, controle para sanização térmica. Gente, outra coisa importante. O looping. Tem sistemas de looping aquecido e tem sistemas de looping não aquecido. O aquecido, perfeito, né? O aquecimento é justamente para evitar a criação de biofilme. Quando o looping não é aquecido, é recomendável que eu faça uma determinada frequência a sanização térmica do looping com temperatura superior a 80 graus. Tá? Só que também é uma boa prática eu fazer, pelo menos anualmente, uma sanização química. Isso é recomendado pela Farmacopeia Europeia. Tá bom? Falando um pouquinho de sanização e manutenção ainda, super importante para evitar a contaminação, pontos de auditoria, inclusive auditorias de fora que adoram perguntar isso. Eles confrontam a sua frequência de sanização do seu POP com os registros e, além de tudo, eles falam assim, mas qual que é o seu racional? Me dá os dados do seu monitoramento. Eles confrontam tudo isso. Porque muita gente tem uma frequência, eu faço cada 3 vezes por semana. Por quê? Não sei. Eu faço uma vez por ano. Por quê? Não sei. Para que serve? Como que você estabelece uma frequência de sanização? Avaliando os seus dados gerados, né, semanalmente, mensalmente, anualmente. É um processo vivo, você tem que revisitar a sua frequência de sanização. E tem que ter um respaldo técnico. Basicamente, a sanização química que eu já falei para vocês. E a luz UV também, que normalmente ela é colocada na volta do retorno do looping para diminuir a carga microbiana e TOC. Por último, né, mas não menos importante, é o monitoramento do status qualificado. Como que eu faço, Lilian? Vou resumir aqui. Normalmente, anualmente, né, depois que eu faço a fase 3, acabei. Acabei a qualificação, nunca mais vou fazer. Não. Na verdade, o monitoramento é uma extensão da fase 3. Só que eu chamo de revisão periódica, monitoramento, aí como, né, vocês precisam acharem melhor. Mas para que me serve isso? Eu vou avaliar no período de 1 ano dados gerados pelo meu sistema, especificações que eu encontrei. Eu vou olhar controle de mudanças para ver se eu tive alguma alteração que possa ter impactado na qualificação do meu sistema. Eu vou olhar também desvios. Eu vou olhar ações que podem ter sido geradas desse desvio. Eu vou olhar principalmente para manutenção e vou avaliar se eu mantenho o status de qualificado do meu sistema, tá bom? E aí também dentro do monitoramento, o que eu vou ter? A Tatiana já falou bastante, eu não vou mais me estender, sobre os limites de alerta e ação. Então, dentro do sistema de água, também tem que ter o limite de alerta e de ação. Eu não vou esperar sair para ter alguma ação. Normalmente, eu coloco um valor bem abaixo, até para eu poder acionar utilidades. Qual que é o procedimento correto? Tem um valor saindo do limite de alerta, eu já tenho que acionar manutenção, utilidades, acionar qualidade, acionar todas as áreas envolvidas, o CQ, para evitar que eu tenha aí um desvio de qualidade. Tem que atuar preventivamente. E os desafios nesse monitoramento? O controle estatístico das tendências, né? Porque se eu tenho tendência fora, eu preciso avaliar o meu sistema. Porque pode ser que futuramente você vai perder o status de qualificado. Tem que ser pontos de atenção. Recuperação após as paradas programadas, paradas de final de ano. É um desafio. Eu tenho que voltar, e aí, nesses casos, é uma boa prática eu fazer o quê? Uma sanização química e depois uma térmica no looping para retomar. E o impacto das manutenções no status de qualificado que eu falei para vocês. São os principais desafios. E agora, sim, por último, o que a gente olha numa auditoria? Basicamente, o que eu falei para vocês já.
mas a gente pode avaliar que normalmente sempre se pede as ERUs, né? Os PNIDs, os manuais a gente não chega a olhar, mas qual que basicamente você enxerga como que você fez a qualificação do seu projeto, né? O que você olhou na sua etapa de qualificação de projeto? Esses documentos, a gente olha a validação. É impossível você não falar que tem uma auditoria que começa com assuntos típicos. HVAC, água, sempre tem. Né? Os registros de monitoramento. Eu vou olhar, ele pode olhar a integridade de dados dos seus monitoramentos, né, físicos unitários, ele pode olhar para o seu relatório de monitoramento anual para ver de uma forma mais geral qual que é o comportamento do seu sistema, se você está bem abaixo da especificação. Você pode olhar os procedimentos, sanitização e manutenção. Gente, procedimento do sistema de água é o que eu mais encontro. Tem que refletir a rotina da operação. Se eu tenho um sistema super evoluído, cheio de tecnologias, com o audit trail, com o software de última geração, eu preciso ter um procedimento que contempla a operação desses itens. Não adianta eu ter o sistema e não ter descrito, não treinar a operação para usar isso, não vai adiantar. Se eu estiver falando registros de treinamento, como eu asseguro que o meu operador da utilidades, da manutenção, sabe operar aquele sistema? Né? Não só eles, o pessoal da qualificação, qualquer pessoa, o pessoal do controle de qualidade que vai fazer a amostragem naquele ponto. Plano de contingência, super importante. O que eu faço se der fora? Eu aciono, o meu sistema aciona uma válvula, eu pego tudo que está sendo produzido, revisito e bloqueio, não libero nada. Isso tem que estar bem documentado, é de extrema importância. Tá? Então, as não conformidades comuns eu já falei todas para vocês. E a conclusão é que a garantia da conformidade dos sistemas de água para uso farmacêutico depende de um ciclo completo, que vai desde a especificação adequada dos requisitos do usuário, ERU, até o monitoramento contínuo e auditorias periódicas. E eu, particularmente, fico muito feliz aqui no treinamento, nesse workshop, porque eu sou uma pessoa que sou apaixonada por auditoria, como eu já disse, e, mais do que nunca, ouvi dos meus colegas falar a importância da auditoria para tudo que a gente viu aqui, que é a melhor prática, né? Além de você conhecer tudo sobre os processos, como eu disse, eu não sou especialista em sistema, né? Mas isso tudo foi com os processos que eu fui avaliando, que eu fui conhecendo, quais são os pontos importantes. Então, é uma coisa que eu super recomendo. Quem ainda tem medo de auditoria não sabe o que está perdendo, porque é a melhor forma de você aprender e enxergar o que é correto, as melhores práticas que você tem. Então, é assim que a gente mantém um sistema robusto, qualificado e em conformidade com os requisitos normativos. E as melhores práticas seria elaborar essa ERU detalhada, considerando todos os requisitos técnicos, projetar o sistema sem pontos mortos com materiais adequados, implementar o monitoramento contínuo dos parâmetros críticos, condutividade TOC, e estabelecer um programa de sanitização e manutenção preventiva eficiente. E aí eu agradeço muito vocês pela paciência, por estarem aqui até agora comigo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Conseguiu, tá, doutora Lilian. E temos perguntas também. É verdade. Não vou embora ainda, não. Achou que você ia fugir? Não, de jeito nenhum. Janaína, da Johnson & Johnson. No monitoramento ambiental de água purificada para não estéreis, precisa fazer o monitoramento offline para o TCO, já que tem o monitoramento online com equipamentos qualificados? É basicamente o que eu falei aqui um pouquinho, né? Então, pode-se fazer, usar só o TOC online? Pode, mas precisa ter um processo muito robusto. Tem que pensar na contingência, tem que pensar como é que vai documentar isso, tem que ter colaborador treinado, tem que ter certeza de que o dispositivo lá, do seu sensor do TOC, ele vai te gerar um alarme, como que você vai detectar se está fora. Dá para fazer, mas tem que ter um sistema maduro de qualidade, um sistema maduro de projeto aí para fazer isso. Muito bom. Temos mais umas. Michele, da Marjan. Como estabelecer limites de alerta e ação para condutividade, sendo que a especificação é muito restrita e o próprio método permite a determinação em 3 etapas? Em caso de resultado fora, é possível não estabelecer esses limites baseado no próprio método?
Não, né? O limite de alerta e limite de ação, para que ele vai te servir? Então, quando você está desenhando o sistema e você tem aí, basicamente, os seus dados que você vai encontrar na fase 3, lá você vai ter um perfil, né, do comportamento da sua água. E lá você vai conseguir definir com, vamos dizer assim, propriedade, qual que é o melhor limite de alerta para você. Porque você não pode colocar um limite de alerta que fica a todo momento alarmando, que está muito próximo aí da sua rotina. Mas também não pode colocar um limite de alerta muito próximo da especificação, porque a chance de ele sair também, você não ter tempo hábil para corrigir, é enorme. Então, você tem que, para você construir o limite de alerta, você precisa basicamente conhecer o resultado do seu sistema, né, a especificação da sua água, tá? E isso você vai conseguir com o monitoramento desse sistema. Encerramos as perguntas. Nesse momento, a gente vai ter, primeiramente, eu preciso agradecer a Lilian, porque foi sensacional essa palestra e esse encerramento. Obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada. Wagner está fazendo as honras novamente. Obrigada, Wagner. Muito obrigado. Os testes, né? Olá. Lilian, muito obrigada, tá? Muito pela parceria, pela palestra, né? Por deixar esse evento mais rico, né? Obrigada. Foi uma excelente palestra. Só para falar também, né? Bem colocada aqui pelo Wagner, eu sou consultora e fundadora da Quali Conecta e sou parceira aqui da Quality Compliance, com muito orgulho, e fiquei muito, muito grata por esse convite aí do Wagner, do Isaac e do meu colega Tiago para vir fazer parte desse evento aí tão rico. Então, eu me senti honrada de fazer essa palestra, viu? Obrigada, gente. Encerrou com maestria o nosso workshop.